No começo dos anos 30, o grande futebol do mundo vinha da Áustria. Claro que não era o tempo de internet, a gente não via toda hora, mas as notícias chegavam. Havia um time chamado Wonder Team, algo assim. O meu austríaco não é muito forte, mas esse time espetacular tinha um gênio. O maior jogador do mundo naquele período chamava-se Matthias Sindelar. Ele era magro, alto e parecia que desfilava jogando futebol. Tanto que, como ele ia com muita facilidade para lá e para cá, era chamado de o Homem de Papel. Sindelar, o Homem de Papel, era um sucesso. Tanto que ele, muito novinho, já deixou a Áustria como uma das possíveis favoritas na Copa de 34. Mas como naquela Copa perdia um jogo que você estava eliminado, não houve uma segunda chance. A Áustria vacilou e foi eliminada. Mas em 38, esse time era o grande favorito na Copa realizada na França. Estava indo tudo bem até que em março de 38, o exército de Hitler invadiu a Áustria, não houve nem resistência, ele simplesmente anexou a Áustria. E uma das coisas que ele queria é que o time maravilhoso defendesse a Alemanha na Copa do Mundo. Na cabeça dele era uma coisa só, não tinha Áustria e Alemanha, era uma coisa só. E aquele time maravilhoso teria que jogar. Aliás, alguns dias antes dele fazer essa anexação do futebol também, ele deu a possibilidade da Áustria jogar uma partida contra a Alemanha, com uma ordem expressa. A Alemanha tem que ganhar. Mas Sindelar não queria saber disso. Competitivo como era, ele não só fez um gol na vitória de 2-0, como foi comemorar diante do palanque das autoridades. Sim, ele foi desaforado. Mas o pior estava por vir. A Copa se aproximou e ele alegou que estava com muitas dores, que já estava ficando muito velho e que não iria jogar aquela Copa do Mundo. Houve uma insistência, houve até alguma pressão em cima dele, mas ele insistiu, não jogaria a Copa do Mundo. Ele não queria jogar por outro país que não fosse a Áustria, não defenderia a bandeira do invasor, a bandeira da Alemanha. Bom, não tinha jeito, como é que vai fazer o cara jogar na marra? E aí a Alemanha foi para a Copa e perdeu a Copa do Mundo. A campeã foi a Itália. Sindelar foi considerado como um herói, afinal de contas ele peitou a autoridade de Hitler, que era alguma coisa que ninguém discutia naquele período. Tanto que a Áustria nem lutou, aceitou a anexação. O tempo passou, mas alguns meses depois aconteceu uma coisa muito estranha. Sindelar não apareceu para os seus compromissos normais como ex-jogador de futebol. Os dias foram passando até que alguém foi à casa dele e ele estava morto. Sindelar e a namorada morreram. Nunca se soube exatamente o que aconteceu. Houve um vazamento de gás. Para alguns foi um simples acidente, mas o que se acredita é que ter peitado Hitler ficou muito pesado para ele. Ele morreu de forma misteriosa, mas é só a gente entender um pouquinho. Peitou uma ditadura pesada, peitou uns nazistas, aquele regime violento, criminoso, e acabou não sendo aceito aquilo que ele fez. E mais um detalhe, a namorada que morreu com ele era judia, coisa que para os nazistas era o fim do mundo. O enterro de Sindelar foi um dos maiores momentos da Áustria. Foi um momento como se os austríacos estivessem respirando num ar de tanta maldade, de tanta violência que se vivia naquela época. A principal avenida de Viena leva o nome dele, Matthias Sindelar. Foi um gênio do futebol, foi um cara corajoso, também fora de campo, mas essa coragem custou a ele a vida dele no momento em que matar pessoas era muito natural, principalmente num regime criminoso que felizmente foi destruído dentro da própria guerra. Mas naquele momento, em 1938, o mundo perdia o Homem de Papel, um dos primeiros gênios do futebol que pereceu em virtude dos criminosos nazistas. Ele foi enterrado no mesmo cemitério de Mozart e até hoje é considerado o Mozart do futebol. Ele jogava ao som de música clássica, como se tivesse uma classe especial nos próprios pés. Mas nós aqui, dos Deuses da Bola e da Prêmio Auto Shop, vamos homenagear Matthias Sindelar, o Homem de Papel. Ele vai para o panteão dos Deuses da Bola. A nossa homenagem a Matthias Sindelar, um craque, um jogador genial que perdeu a vida muito rapidamente, mas que fica eternizado no panteão do Prêmio Auto Shop e dos Deuses da Bola.